Saiu o segundo episódio de It, bem-vindos a Derry, e a coisa mais sincera que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: a tendência de eu torcer pro palhaço nessa série tá cada vez mais alta. Dessa vez a gente teve um episódio com foco dividido na família Hanlon, que vale lembrar, o Leroy da série é o avô do Mike Hanlon dos filmes de 2017 e 2019, e também nas crianças de Derry, pelo menos aquelas que sobreviveram ao primeiro episódio, né? Por esse lado, a gente acompanha a repercussão do banquete que aconteceu lá com a criançada na sala de cinema. Na verdade, o bebezinho jantando geral, embora eu ainda ache que é uma repercussão fraca, né? Tudo bem, ninguém tem certeza do que aconteceu com as crianças, as pessoas não viram o que a gente viu, né? Que é o bebezinho jantando geral, só sabem que a criançada sumiu. Só que, irmão, a cena do crime tava cheio de sangue, tava com sangue pra tudo que é lado, tinha um banho de sangue lá. E mesmo assim as pessoas na série reagem igual aqui na minha rua, uma vez que meu vizinho perdeu a cacatua, eu não podia importar menos. Só que talvez isso pode ser proposital, né? Essa negligência, essa falta de preocupação dos adultos com as crianças. Porque tem uma cena nesse episódio que deixa isso um pouco mais claro. Aquela cena que a esposa do Leroy tenta separar a rinha de criança que tava rolando, enquanto ninguém mais se importava. E assim, o Leroy é militar, mas o sargento é ela, né? Até dentro de casa, inclusive. E a gente vê mais um nome familiar nesse episódio, que é o do Clint Bowers, que é o chefe da polícia de Derry e provavelmente avô do Henry Bowers. Avô ou alguma relação familiar ele tem com Henry Bowers, que é aquele menino que gostava de pentelhar o gordinho lancheira dos filmes. E assim, não foi nem um pouco sutil, né? Que esse chefe da polícia tá doido pra prender o pai da Ronnie, justamente pra tentar dar uma acalmada na cidade, embora a cidade já tá mais calma do que aqui no Rio de Janeiro. Que é óbvio, né? Depois das notícias que vocês viram aí. Aliás, o que vocês acharam da cena da Lily no mercado? Assistindo a primeira vez, eu fiquei com uma impressão de que tudo bem, era só o Pennywise assumindo a forma do pai dela, e que tava ali querendo assustar realmente com uma forma grotesca, o jeito de falar também bizarro, meio grotesco, mas era só ele mexendo com ela pra assustar. Mas aí quando eu fui rever a cena, eu fiquei com uma dúvida na cabeça, que é o seguinte: tudo bem, o pai pedir um beijo pra uma filha, isso acontece, é normal. E tudo bem que era uma entidade maligna reencarnada do pai dela. Mas a forma que ele pede o beijo e como ele se aproxima, se forçando pra cima dela, não sei. Ali ele se sente muito culpada, é verdade, pela morte do pai, mas eu talvez tenha um pouco mais aí, né? Uma coisa mais sombria no fundo, ou não. E a gente aprende um pouco mais também sobre a natureza daquela instalação de projetos especiais que o Leroy perguntou no primeiro episódio. E até onde os militares parecem dispostos a ir para evitar a crise dos mísseis de Cuba que já estava batendo na porta naquela época. E aí aquilo que, de novo, eu falei no review do primeiro episódio, Stranger Things se inspirou muito em It, a Coisa. E também essa série agora se inspirou muito em Stranger Things. É como se tivesse tido um filho e esse filho aqui não foi pra faculdade. Porque essa coisa de explorar o sci-fi, de ter um mistério em relação à base militar, é muito Stranger Things. E eu já fico com preguiça porque a impressão que eu tenho é que não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar cozinhando isso a temporada inteira, que tem um negócio ali militar que eu não sei o que, não sei das quantas, e vai chegar e não vai ser nada demais. Principalmente porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer depois, né? A gente já viu os filmes, a gente leu o livro, enfim. Naturalmente, eu me empolgaria com essa parte por ser do mistério, eu ficaria curioso, mas como eu falei, só por já imaginar onde pode chegar, já começa a pisar em ovos. E pra mim a melhor cena do episódio foi a sequência de terror de verdade com a Ronnie vendo a mãe. Finalmente, né, porque esse episódio tava parecendo que tinham esquecido que era uma série de terror, cheio de draminha familiar, draminha pessoal que não sei o que, tudo bem ter isso, só que tava muito, o pior tava tudo isso, a ponto de esquecer que era uma série de terror. E aí sim, veio com tudo, um terror grotesco e curiosamente mais uma cena de um nascimento bizarro, né, espelhando com a do bebê demônio no primeiro episódio. E eu gosto mais dessa cena em comparação da cena anterior com a Lily vendo o pai, porque essa cena, ela conta mais história visualmente, ela dá um backstory mais visual, né? A gente aprende que a Ronnie matou a mãe no nascimento, enquanto a Lily, quando ela conta o trauma dela com o pai, ela só conta, com as palavras mesmo. Eu gosto de uma coisa mais sensorial, que você vai interpretando, vai sendo mostrado pra você, em vez de um personagem te contando em todas as palavras. E vimos mais também do Dick Halloran, que é aquele mesmo camarada do Iluminado, só que bem mais novo. O episódio foca muito mais em quem ele é como pessoa do que nos poderes dele, já dando pistas de que ele vai ser muito importante, né? Que ele vai ter muita importância nesse projeto militar aí. Justamente por causa dos poderes telecinéticos dele. Afinal, ele é o nosso iluminado, né? O iluminado da galera. Bom, foi mais um episódio ok. Eu continuo achando que essa série só é boa realmente quando ela vai pro terror, mesmo que seja susto barato, né? Pra tentar assustar. Porque de resto, essas situações cotidianas, de draminha pessoal, que eu não sei o que, não tá interessante, não tá me pegando.
E é por isso que eu falei que a tendência pra eu torcer pro palhaço nessa série tá cada vez mais alta, porque eu não gostei de nenhuma criança até agora. Talvez o menino ali, o romântico, né? Esse menino novo que apareceu, eu gostei um pouco mais dele, porque ele é um romântico de fato, atacante. Agora, o Will é bonzinho demais e eu nunca gosto desse tipo de personagem caridoso, bondoso e que não tem um lado sombrio. Ele é quase a mesma coisa do Mike dos filmes, né? Parece que não tem diferença dos personagens, porra. Vamos ter um pouquinho mais de criatividade aí. E você, gostou do episódio? Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui embaixo, comenta aí a sua opinião, quero muito saber. Se inscreve no canal, toda semana aqui um review de It, bem-vindos a Derry. E é isso aí, até a próxima. Valeu, fui!